Na primeira leitura de hoje, nós temos esse fato bastante conhecido, narrado pelo livro dos Números, em uma de suas muitas revoltas contra Deus, no tempo de sua peregrinação pelo deserto, Israel é castigado por essas serpentes venenosas que causam a morte de muitos. E Moisés intercede pelo povo junto a Deus. Deus então concede um remédio, uma cura. Manda que ele confeccione uma serpente de bronze e levante numa haste, para que os que fossem mordidos, picados por aquelas serpentes venenosas, fossem curados, fossem salvos. O próprio Jesus, no Evangelho de São João, diz que essa serpente era uma imagem, era uma prefiguração dele. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze numa haste lá no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado como sinal para as nações. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. No trecho do Evangelho que nós escutamos hoje, ele diz: quando eu for levantado, quando eu for glorificado, sabereis que eu sou. Então, primeiro que Jesus ensina que a sua glorificação, a sua elevação se dá na cruz. Quando eu for levantado da terra, Jesus será levantado na cruz, depois ele será levantado do sepulcro, na ressurreição, e finalmente será elevado até o mais alto dos céus. Essa é a sua elevação, que São João começa a narrar a partir do capítulo 13, no livro da glorificação. 3 vezes Jesus é levantado, cada vez mais alto, primeiro na cruz, depois na ressurreição e finalmente na sua ascensão. E ele volta para o Pai, como ele diz aqui para os judeus, para os fariseus: eu parto e vós me procurareis, mas morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então Jesus se refere a essa sua ascensão, a essa sua subida. Aquele que desceu do céu. Sempre no Evangelho de São João há essa pergunta pela origem de Jesus. De onde ele vem? Quem ele é? Ele vem do céu, ele vem de Deus. E o próprio Jesus usa aqui essa expressão: se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando tiveres elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que, como nós sabemos, é o nome de Deus. Quando Moisés, falando com Deus, diante da sarça ardente, pergunta: qual é o teu nome? E Deus responde: eu sou. Assim dirás: eu sou, me enviou. É o nome divino revelado por Deus a Moisés. Então sabereis que eu sou. Ali se revela, no seu fracasso, na sua derrota, na sua humilhação, na sua morte na cruz, se revela plenamente a divindade de Jesus, porque Deus é amor. E quando Ele nos amou até o fim,
quando ali na cruz se manifesta o amor na sua forma mais radical, então se manifesta a divindade de Jesus, se manifesta que Ele é Deus, porque Deus é amor, e Ele nos amou e se entregou por nós, Ele nos amou até o fim. Então, a revelação da identidade de Jesus, da sua origem, da sua identidade, da sua missão, acontece na cruz. Lembrando que ontem nós escutamos aquele evangelho de Jesus com a mulher adúltera que estava para ser apedrejada e é salva por ele. Depois, na sequência, começa aquele trecho do discurso de Jesus em que ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E na sequência Jesus continua esse diálogo com os fariseus. Morrereis nos vossos pecados, por quê? Porque não acreditam nele, e é pela fé em Jesus que se obtém a salvação. Lá no deserto, nós temos as serpentes. Isso é uma alusão ao fato de que, lá no livro do Gênesis, o tentador, o demônio, é representado por uma serpente. Todos nós, seres humanos, tivemos esse veneno do pecado inoculado em nós. Nós fomos mordidos pela serpente maligna, pelo demônio. E esse veneno corre nas nossas veias, o veneno do pecado. E o único remédio, o único antídoto contra a morte, seja ela a morte corporal, seja ela a morte eterna, é Jesus. Olhando para Ele, na haste, na cruz, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é o Salvador, é que nós podemos obter a salvação. É o único modo. Quando eu for levantado, sabereis que eu sou. Mas os judeus que não acreditavam, havia no coração deles uma grande perversidade e uma grande incredulidade, e eles são os que depois tramaram a morte de Jesus, morreriam nos seus pecados, por não crerem em Jesus, por não terem fé na pessoa dele, por não serem capazes de ver quem ele era. Então nós nos encaminhando para a celebração da Páscoa, desses mistérios pelos quais nós temos a vida, nós temos a salvação, o perdão dos pecados, peçamos a Jesus que nós sejamos capazes de reconhecê-lo, justamente quando ele aparece mais fraco, quando ele aparece humilhado, derrotado na cruz, nós sejamos capazes de compreender a linguagem da cruz e crer que Ele é Deus, que só o amor é digno de fé, e porque Ele nos amou, nós podemos ser salvos, nós podemos encontrar a salvação, encontrar a vida. Amém.